o anjo do Senhor destruiu aquela cidade. Durante o milênio, a terra permanecerá desolada. E a terceira mensagem, aquele que... Eu espero você em Armagedon. No programa anterior, nós vimos que o Armagedon será uma batalha mundial que envolve forças malignas contra os filhos de Deus. Concluímos que toda a terra estará envolvida nesse conflito, pois, de acordo com as profecias, será a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. E isto significa o dia do juízo final. Cada um de nós deverá tomar a sua decisão sobre qual bandeira irá guerrear. Agora ainda falta saber qual o motivo da batalha. Quando ocorrerá? Como poderei ter certeza de que estou do lado certo? O que irá identificar o povo de Deus? É importante salientarmos que o grande motivo da batalha será o mesmo que originou um conflito lá no céu. É o governo de Deus e o seu povo. Mas não muito conhecido é um termo derivado de Har-Magedon, que tem um hebraísmo antigo. É quase como que um siríaco, um hebraico com caldaico, com siríaco, que seria Har Moedit. A palavra Har, montanha, monte, e Moedit, congregação. Então isso tem tudo a ver na etimologia de Armagedon, porque aqui o verso 16 diz, e os congregaram. Note que a palavra congregar, congregação, ajuntamento aparece aqui. No lugar que em hebraico se chama Armagedon. Então, se nós tomarmos essa definição arcaica do hebraico para a palavra Armagedon, isso nos lança mais luz sobre o conflito final entre o bem e o mal. Mas por que houve essa batalha? Porque Lúcifer queria uma congregação, à altura ou acima da congregação que Deus dirigia. E onde eu encontro para elucidar o fato que Har Moedit significa uma batalha no monte da congregação? Eu posso ir, por exemplo, a Isaías 14. E alguns versículos aqui, e gostaria até de lê-los, para que nós possamos ter uma base bem segura ao ler literalmente a Bíblia. Então, Isaías 14, versículos 12 a 14 também. Como caíste do céu, está falando da queda de Lúcifer, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Então, Deus, Jesus, o Espírito Santo, a Trindade, e abaixo deles, só Lúcifer. Era o general de tudo no céu. O chefe do coro celestial, mas era o comandante de toda a ordem angelical também. Tu que debilitavas, tu que governavas as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Notem agora, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Então, Armagedon tem que ver com um conflito em quem seria o principal sobre a congregação. Quem é que seria o líder espiritual de um povo, de um ajuntamento? Porque congregação vem de eclésia, eclesia, que é igreja, ajuntamento, reunião. Daí vem a palavra igreja, eclesia, congregação. Então já no céu começou essa disputa, que vai ter o desfecho com o Armagedon, que é a grande batalha entre o bem e o mal no final de todas as coisas, após várias instâncias de acontecimentos. Quem vai ficar no monte de Deus, na congregação de Deus? Vai voltar lá no princípio da batalha no céu. Então o fim volta ao princípio. E quem vai ficar na congregação do inimigo? O ex-Lúcifer, anjo de luz, que agora é o diabo, o Satanás, o opositor de Deus. Então note que o que lançou Lúcifer fora do céu foi o primeiro Armagedon. Foi um Armagedon primário. Uma última batalha.
nós teremos, mas que vai volver a esse Armagedon primeiro. Lá naquele Armagedon, quem era que estava disputando? Satanás como Lúcifer e Deus. Quem é que estava ali em jogo? Quais os que estavam em jogo, ou o que é que estava em jogo? Os anjos celestiais, o universo. Quem dominaria essa congregação? E o Armagedon final será novamente Deus e Satanás, mas através de uma teodiceia cristocêntrica, né, que é a reivindicação do caráter de Deus através da justiça de Cristo, teodiceia cristocêntrica. E qual é o objeto de luta aí? O povo salvo e o povo perdido. Então, quem liderará essa congregação última? Daí o nome Armagedon, de novo, Harmoedit, né, o monte da congregação, a batalha da congregação ou pela congregação. Satanás está irado contra o povo de Deus, que estará pregando com muito poder as últimas advertências a este mundo. Ele está derrotado e vê através do testemunho de fiéis que muitos antes pertencentes aos seus exércitos estão se entregando ao verdadeiro Senhor. Embora não tenha mais nenhuma chance de salvação ou vitória, está prestes a fazer seu último ato sobre essa terra. Ele tentará matar os filhos de Deus. O Espírito Santo irá atuar de maneira mais intensa nos momentos que antecedem a volta de Cristo e, consequentemente, o Armagedon. Ele estará guiando os seus servos, capacitando-os com um poder superior ao do Pentecostes. Em toda a terra surgirão pessoas anunciando as últimas advertências, e a sua mensagem e a autoridade fará com que muitos que estavam no engano aceitem o convite. Sai dela, povo meu. Esse último grande evento será chamado o alto clamor. Quando o alto clamor ocorrer, todas as demais sequências proféticas vão ocorrer sem interrupção, inclusive a que termina com a volta de Cristo. Esse alto clamor provocará a ira de Babilônia e de seus seguidores. Satanás utilizará a união entre a igreja e o Estado para induzir dirigentes do mundo a editarem leis para impedir o avanço das mensagens e, por fim, exterminar com os mensageiros. Como ocorreu no passado, Deus determinou um sinal, um selo, para que os seus filhos fossem identificados. O grande sinal que identificará os filhos de Deus está descrito em Apocalipse 12, versículo 17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao restante da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Como podemos perceber, a guarda dos mandamentos distinguirá o povo de Deus. E a guarda do sábado será o último grande sinal de lealdade dos seus filhos. E depois destas coisas, diz-nos Apocalipse capítulo 7, sobre a questão do selamento, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo. Daqui, Apocalipse 7, que vem essa questão do selamento de Deus. E clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que, isso aqui é a coisa principal, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. Então Deus tem um momento que Ele está selando, e é só aquele momento que Ele passa na tua vida e acabou? Não. Porque salvação não é um ponto, é um processo. O selamento também é um processo. Eu estou sendo selado, eu serei selado, e eu fui selado. E a mesma coisa, eu fui salvo da culpa do pecado. Eu estou sendo salvo do poder do pecado, quando eu me santifico, cada dia. E é a obra de uma vida toda. E eu serei salvo da presença do pecado. Então, salvação não é um ponto, eu estou salvo hoje e para sempre. Uma vez salvo, sempre salvo. Mas eu fui salvo, eu estou sendo salvo, eu serei salvo. Selamento é a mesma coisa. Selamento é, enquanto Jesus está no santuário celestial, eu estou sendo selado, eu estou sendo salvo, eu estou sendo justificado, eu estou sendo perdoado. Mas haverá um momento, antes da libertação dos filhos de Deus, que Deus já terá assinalado todos aqueles que estarão firmes ao seu sinal, ao seu selo.
que é a guarda das suas doutrinas puras, verdadeiras no tempo do fim. Este é o selamento. Então aqueles que foram assinalados não se curvarão diante da marca da besta e o sinal da besta. Mas qual é o grande propósito desse selamento? E qual a sua ligação com a profecia do Armagedon? Esse selo é um sinal de aprovação de Deus e de proteção contra as 7 últimas pragas. Em todos os acontecimentos preditos para o fim do mundo, encontramos um exemplo no passado. O alto clamor do final dos dias é exemplificado no Pentecostes. Quanto ao selamento e à proteção de Deus a seus filhos, podemos encontrar um fato semelhante na 10ª praga que caiu sobre o Egito, descrita como a morte dos primogênitos. Naquela ocasião, o grande sinal que diferenciou quem era do povo de Deus e quem não era, foi a marcação nas portas das casas dos hebreus, o sangue do cordeiros. Segundo o relato bíblico, os que obedeceram às orientações enviadas por Deus através de Moisés não foram atingidos. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízos, porque eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. E vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Semelhantemente àqueles dias, o sábado será o grande selo que vai distinguir o povo de Deus. E santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Muitos cristãos hoje pensam que o que está escrito no Velho Testamento diz respeito somente ao povo judeu. Se você pensa assim, veja o que está escrito no livro de Apocalipse em relação às características do povo de Deus nos últimos dias. Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus Cristo. Nesse versículo, nos é apresentado que os filhos de Deus guardarão os mandamentos até o fim e que esta fidelidade lhes acarretará a perseguição do inimigo, mas também nos dará a certeza de que estaremos do lado certo no último grande conflito desta terra. É bom lembrarmos que esses mandamentos descritos aqui são os mesmos mandamentos que foram entregues a Moisés lá no Monte Sinai. E o próprio Cristo diz o seguinte, que nem um jota ou um tio passará da lei até que tudo esteja cumprido. Certamente você percebeu que o grande sinal que vai distinguir quem é quem vai participar do povo de Deus nessa última batalha, é a obediência, como descrito na sua palavra. E você pode participar desse exército, basta seguir aquilo que Cristo está te ordenando ou está te indicando através da Santa Escritura. A conclusão é a de que o Armagedon será uma batalha com 2 aspectos bem definidos. Uma batalha literal e a outra espiritual. Primeiramente, sim, haverá uma batalha real, só que ela será entre os exércitos de Satanás por causa da confusão que se instalará quando eles descobrirem que estão tentando matar o povo de Deus. Eles dirigirão aos seus líderes e com terror e ódio perguntarão, por que vocês nos enganaram? Devemos observar, porém, que o Espírito Santo não estará mais agindo nos seus corações, porque eles já fizeram a sua escolha. Tiveram muitas e muitas chances de se arrependerem, mas não deram ouvido aos apelos divinos. O sentimento que os levará a procurarem os seus líderes espirituais não será o de arrependimento pelos seus atos, mas de um ódio desenfreado que fará com que ataquem esses líderes e promovam uma batalha sem precedentes. O tumulto que ocorrerá nas colunas do inimigo fará com que o seu exército, que estava pronto para destruir os filhos de Deus, seja desbaratado. Note que fato semelhante ocorreu lá no Vale de Josafá. Eu volto a frisar um detalhe interessante. Nada está escrito na Bíblia que não tenha seu propósito. Você vai se lembrar que lá em Crônicas nós lemos sobre o que aconteceu com Josafá, quando 3 reis vieram atacar Jerusalém e Judeia. Estudando essas passagens, nós vemos que Deus tem um propósito definido quando Ele coloca alguma história bíblica. E essas histórias servem de exemplo para os relatos ou os eventos futuros.
A chave para desvendarmos os mistérios do Armagedon começou quando estudamos o nome desse vale e a sua ligação com o Apocalipse 16. O segundo aspecto do Armagedon será o desfecho da grande batalha do bem contra o mal. Esse conflito determinará o fim do pecado sobre essa terra e Cristo sairá como o grande vencedor. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. Um aspecto muito importante sobre a profecia do Armagedon é que ela declara o desfecho desse grande e último conflito. Se você percebeu, o próprio Deus entra em batalha. Os santos anjos estarão guerreando, estarão participando desse último grande evento. E você, se for fiel, estará participando do exército vencedor e estará herdando a nova terra. O que nós já desvendamos até agora sobre a profecia do Armagedon? Descobrimos que existe um lugar chamado Armagedon e que fica no Oriente Médio, num vale chamado Josafá, que houve uma batalha literal nesse vale e que ela serve de exemplo para o que vai ocorrer nos últimos dias. Identificamos que o Armagedon não será uma guerra regional, que ocorrerá especificamente nesse vale, mas que, profeticamente, o vale, no último conflito, representa a terra toda, e que o próprio Jesus Cristo confirma isto. Também descobrimos que, como no passado, o próprio Deus é quem entrará em juízo contra os ímpios, e que o Armagedon será o juízo final desta terra. Outro aspecto importante da profecia é que ela revela que Deus usará um selo para distinguir o seu povo, e que o sinal será a observância do sábado, descrito nos 10 mandamentos. Agora falta saber quando ocorrerá o Armagedon e que evento dará início a essa profecia. E ouvi vinda do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos: Ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. O capítulo 16 de Apocalipse trata de acontecimentos relacionados referente à volta de Cristo, ou os últimos movimentos dessa terra. Os 7 anjos só terão a autoridade de Deus para derramar suas taças quando o seu povo já tiver sido selado. Esse selamento, ou também esse derramamento das 7 taças, põe fim a um tempo chamado de tempo da graça. Ou seja, a porta da graça se fecha. Nós vamos desvendar o que é esse tempo e o que é a porta da graça. E derramou o 6º anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol. O Armagedon tem seu início no derramamento da 6ª taça e o seu desfecho na 7ª taça, que marca a volta de Cristo. Todo o restante da profecia tem o seu simbolismo especial e nós vamos estudar cada um deles. Mas nós vamos estudar agora todos os demais símbolos que estão contidos nessa profecia para desvendarmos os seus mistérios. Você viu que dentro da profecia nós encontramos a figura de 7 anjos e 7 taças. Vamos estudar um pouquinho sobre o que significa esses 7 anjos e quais são as 7 últimas taças. As pragas mencionadas em Apocalipse capítulos 15 e 16, que vão cair sobre o vale de Josafá, ou seja, sobre o mundo, elas não atingirão o Monte Sião, ou seja, as pessoas que estão sendo protegidas por quem? Por Cristo. Acompanhe comigo, por exemplo, o Salmo 91, verso 10, que diz o seguinte: Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. As 7 pragas, elas não são, assim, castigos de Deus sobre todas as pessoas. Apenas para quem estiver no vale de Josafá, ou seja, no mundo, quem estiver separado de Cristo. Essas pragas são locais. Quando você lê todo o capítulo 16, você percebe isso. Se as pragas fossem todas mundiais, afetariam todos os filhos de Deus. E a promessa bíblica é de que as pragas cairão, são os 7 últimos juízos de Deus sobre uma humanidade impenitente. Uma humanidade que não quis se arrepender, que não aceitou o método de Deus de salvação. E o Salmo 91, no verso 10, afirma o seguinte: que mal nenhum, nenhuma praga chegará onde estiverem os justos. Cristo representa a real cidade de Deus. Ele é o Monte Sião, ele é o Monte da Salvação. A nossa segurança é ficarmos no Monte Sião, sermos protegidos por Cristo.
E o que devemos fazer para fazer parte deste povo? Em João capítulo 14, verso 15, recebemos a resposta do Salvador. O Salvador fala assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. O que Cristo está dizendo? Filho, você não deve de me aceitar apenas como Salvador. Você deve de me aceitar como Salvador e Senhor da sua vida. Quando nós aceitamos os mandamentos de Cristo, estamos aceitando o senhorio dele na nossa vida. O segredo para você ser protegido no Monte Sião, ser protegido por Cristo, é você aceitar a Cristo como Salvador, aceitando a sua graça, e aceitá-lo como Senhor, guardando os seus mandamentos. Sem dúvida, a Bíblia nos apresenta que existirá um sinal que identificará o salvo nos últimos dias. E isso nós estudamos hoje. Através das passagens que lemos, identificamos os mandamentos como o ponto de fidelidade e o sábado como o grande sinal, o selo de Deus que será posto sobre os seus salvos. Isso é tão sério que o céu está esperando que esse selamento se complete para que seja dado início aos eventos que culminarão no Armagedon. Analisando bem a questão do selo de Deus, tudo se resume a um só aspecto: obediência. A obediência que foi pedida a Adão lá no Éden, que foi passada para Moisés, para que ele falasse ao povo, quando os marcaram nas portas das suas casas com sangue, se identificando como sendo pertencentes ao povo de Deus. É a mesma obediência que Deus pede para todos nós nos últimos dias. E o sábado, selo de Deus, é o grande sinal, o grande selo que ele vai colocar sobre o seu povo, para distinguir quem é quem nesse grande e último conflito do Armagedon. No próximo programa nós vamos estudar a mensagem dos 3 espíritos imundos descritos na profecia. Cristo ajunta seu povo, a união da religião com a política, os Estados Unidos na profecia e muito mais. Conto com a sua presença no nosso próximo estudo, onde continuaremos a desvendar o Armagedon, a última profecia. O anjo do Senhor destruiu aquela cidade. Durante o milênio, a terra permanecerá desolada. E a terceira mensagem, aquele que Eu espero você